Vamos dar continuidade à mesa 4, a deficiência psicossocial, desinstitucionalização e moradia para a vida independente. Convidamos a Defensora Pública do Estado do Espírito Santo e membro da Comissão Especial dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ANADEP, doutora Giana Cruz de Assis Silva. Psicóloga, especialista em psicologia e saúde, com experiência na atuação da Rede de Atenção Psicossocial, analista do setor psicossocial da Defensoria Pública de Minas, doutora Jéssica Fernanda Rodrigues Lima. Como palestrante também, graduado em Biologia pelo UFMG, gestor dos Correios licenciado, diagnosticado como esquizoafetivo, ficou 90 dias encarcerado no manicômio, passou por 17 sessões de eletroconvulsoterapia, usuários dos Serviços de Saúde Mental de Belo Horizonte, tratamento em liberdade a partir de 2021, desde então faz parte da militância da luta antimanicomial e da diretoria da Assusan MG, Leandro Frederico Gomes. Alá. Vou fazer uma breve autodescrição. Eu vou me permitir levantar, eu tenho um pouco de dificuldade de falar. Eu sou uma mulher, né, parda, com cabelos lisos, pretos, né, na altura um pouco abaixo do ombro, tenho olhos castanhos escuros, estou vestida de branco e calçando uma sandália dourada. Antes de mais nada, eu aprendi com a Bíblia que a gente tem que honrar quem tem honra. E eu sei que um evento desse ele não é feito por uma mão só, mas eu sei que este evento ele tem muitas lágrimas, muito suor e um empenho do nosso colega e amigo Luiz Renato. Então, sinta-se honrado. Estamos vivendo dias lindos. Muito obrigada. Se fosse resolver, iria lhe dizer, foi minha agonia. Se eu tentasse entender, por mais que eu me esforçasse, eu não conseguiria. Essa agonia é uma agonia que eu vi em muitos olhos dos meus assistidos. Eu sempre entendi, assim, eu sempre vivia a saúde mental com muita agonia, porque quando eu comecei em 2015, né, que eu mudei de defensoria e comecei a atuar nessa área, foi isso que eu senti mesmo, agonia. Agonia em não conseguir ajudar, agonia em não entender. Era tudo mato nessa época, né? A defensoria muito incipiente em atuação em saúde mental. Ninguém sabia o que era CAPS. Ninguém sabia o que era residência terapêutica. Juízes até hoje não sabem, alguns, né? Mas eles já estão sabendo, eles já estão... A gente vai conseguindo, né? E essa agonia que eu via só nos olhos, que eu sabia de ver, né? E de ouvir, só de ouvir falar, hoje vem os meus olhos. Hoje eu sinto na pele. Eu também sou paciente psiquiátrica hoje, né? Trato um quadro de depressão. Eu pensei muito se eu ia falar aqui sobre isso. Mas a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa normalizar. Por que alguém chega aqui e fala assim, né? Olha, eu estou enfrentando um câncer. Poxa, guerreira. Que guerreira que você é, né? Mas por que quando as nossas emoções adoecem, a nossa mente fica perturbada, a gente não pode falar, nossa, vai ser uma exposição muito grande. A gente precisa expor. Porque saúde mental é uma questão de todas, né?
E, assim, eu não acredito em coincidência, eu acredito em providência de estar aqui nesse painel hoje. Agradeço a comissão pela confiança, né? Não sabia que se eu conseguiria estar aqui hoje. Como o doutor Sérgio, eu agradeço a Deus por estar aqui hoje, né? Já bem melhor do quadro que eu me encontrava, e está muito bem acompanhada, né? E vamos agora falar em agonia, falar em deficiência psicossocial, falar desse desafio que é a desinstitucionalização, e falar de saúde mental, num Setembro Verde, onde a gente precisa se conscientizar sobre a questão da deficiência, mas também num Setembro Amarelo. E eu gostaria de deixar aqui uma palavra: você não está sozinho, você não está sozinha. Vamos ouvir a Jéssica agora. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu também vou me permitir levantar, porque eu sou uma pessoa de estatura bem baixa, né? E sentada, acho que fica difícil para todo mundo me ver. Eu sou uma mulher negra, como eu disse, de estatura baixa, cabelos crespos, curtos. Estou vestindo um blazer preto, um colete branco e calça preta também. Uso óculos e estou na casa dos 32 anos. Eu sou psicóloga de formação, sou especialista em psicologia e saúde e também sou ex-trabalhadora da rede de atenção psicossocial e militante da luta antimanicomial. E, atualmente, eu sou analista da Defensoria Pública no setor psicossocial. Então, eu quero trazer minha fala aqui para vocês hoje, muito referenciada da minha história de atuação na rede de atenção psicossocial aqui em uma cidade no interior de Minas Gerais, porque esse tema da deficiência psicossocial, do sofrimento mental, acompanhou muito o meu processo acadêmico, né, minha trajetória acadêmica e também a minha trajetória profissional. Assim como na rede de atenção psicossocial, lá na Defensoria, aqui na Defensoria de Minas, a gente também tem muitos assistidos com deficiência psicossocial, e eu acho que nós podermos discutir esse tema aqui hoje é importante também para os membros da Defensoria, para os servidores da Defensoria e dos demais órgãos do sistema de justiça, porque nós, como profissionais, impomos muitas barreiras de acesso às pessoas com deficiência psicossocial, inclusive as pessoas que procuram o sistema de justiça. Então, minha fala vai ser muito marcada por esse local, né, de ex-trabalhadora do SUS e também como pessoa que percebe dentro do trabalho, né, na lógica que a gente vai impondo no dia a dia, essas barreiras de acesso que eu percebo nos assistidos e percebia também lá no SUS. A deficiência psicossocial, ela não é sinônimo de transtorno mental, né? O transtorno mental, a deficiência psicossocial, ela decorre de uma sequela, né, de caráter duradouro ou permanente de um transtorno mental grave. E para detectar a deficiência psicossocial, é importantíssimo que a pessoa tenha acesso a uma avaliação biopsicossocial com uma equipe multidisciplinar, qualificada, porque quando a gente detecta a deficiência psicossocial, a gente pode ampliar o acesso dessas pessoas a benefícios e a direitos de cidadania e de participação plena na sociedade. Então, eu quero fazer uma retomada histórica, porque a história, né, de luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica e dos movimentos sociais que ensejaram essas lutas correu de forma paralela à história da luta pelos direitos da pessoa com deficiência. E esse encontro só ocorreu a partir, né, da categorização, do reconhecimento da deficiência psicossocial como uma deficiência, a partir da Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, antes da reforma psiquiátrica, da estruturação dos serviços da rede de atenção psicossocial, o que a gente tinha era uma lógica perversa de
asilamento, de exclusão das pessoas em sofrimento mental, em instituições psiquiátricas, em hospitais de custódia, em que essas pessoas sofriam toda sorte de violação de direitos humanos em nome de um saber médico-psiquiátrico, num pretenso saber médico-psiquiátrico. Então, essas pessoas não recebiam cuidado em saúde, não recebiam tratamento, elas recebiam justamente violências diversas e eram tiradas da sociedade. Como o Dr. Vitor falou, né, o Foucault fala muito disso em História da Loucura, ele faz uma retomada de como a loucura foi percebida ao longo da história do desenvolvimento humano, né, como abandono, segregação, depois de uma perspectiva muito mística e posteriormente de exclusão. Então, a partir da reforma psiquiátrica no Brasil, que começou a ocorrer ali, a partir da estruturação do Sistema Único de Saúde, nós percebemos uma transformação, uma mudança na forma como se percebia a pessoa em sofrimento mental e uma necessidade muito grande de humanizar esse cuidado em saúde mental, que era justamente de tirar essas pessoas desse asilamento, dessa exclusão nessas instituições. A gente pode, inclusive, relembrar, né, a história do manicômio de Barbacena, aqui em Minas Gerais, que foi palco de um morrendo genocídio, né, podemos dizer assim. Dezenas de milhares de pessoas morreram no hospital de Barbacena, vítimas de negligência e de violência. Então, havia essa necessidade de transformar a forma como a gente aborda e cuida da pessoa em sofrimento mental. E, para isso, foram criados os serviços substitutivos, que são serviços de caráter territorial na comunidade, para que substituíssemos essa lógica asilar. Então, a gente foi estruturando, né, o Brasil foi estruturando a rede de atenção psicossocial, muito a partir dessa lógica de humanização do cuidado, de territorialização, de reinserção social e de reabilitação psicossocial. Então, a gente sai de um modelo médico-centrado, inclusive, lembrando também a história da reforma sanitária, né, em que também saímos desse modelo hospitalocêntrico, de alta densidade tecnológica, para um modelo de cuidado no território, a partir principalmente da atenção primária, né. As unidades básicas de saúde são os serviços mais capilarizados do Sistema Único de Saúde, estão dentro da casa dos usuários. Então, a gente mudou para esta lógica de cuidado no território, de reinserção social e participação plena. Então, entende-se que a pessoa em sofrimento mental, ela precisa participar ativamente do seu processo de cuidado. Então, se antes, nos hospitais psiquiátricos, nas instituições asilares, havia um modelo de imposição, né, onde essas pessoas, elas eram submetidas a tratamentos degradantes. No modelo psicossocial, a gente sai desse tratamento para um cuidado humanizado, para um cuidado com participação ativa da pessoa em sofrimento mental. E eu queria falar um pouquinho a respeito da rede de atenção psicossocial, porque esse modelo, ele traz essa perspectiva de que o cuidado deve ser feito no território e há uma corresponsabilidade entre as equipes dos serviços de saúde, as equipes de outros serviços intersetoriais. Então, não é lógico você pensar o cuidado em saúde apartado do contexto da pessoa, né? Porque a gente entende, inclusive, que há determinantes sociais do processo de saúde, do processo de adoecimento, e eles precisam ser muito bem observados quando a gente faz o cuidado em saúde mental.
Então, a gente precisa, inclusive, articular intersetorialmente esse cuidado. O que seria isso? Não dá para pensar saúde mental, não dá para pensar cuidado em saúde sem chamar a responsabilidade também para os serviços de assistência social. Então, a gente pode pensar no seguinte cenário: uma pessoa com deficiência psicossocial que está referenciada na sua unidade básica de saúde do seu território, fazendo o cuidado em saúde, está referenciada no centro de atenção psicossocial, que está num nível mais estratégico de atenção, mas ela está em extrema vulnerabilidade social. A saúde sozinha não vai conseguir responder às demandas complexas dessa pessoa em específico. Então, quando a gente pensa em integralidade, a gente tem que pensar, inclusive, nesse contexto social, econômico, em que essa pessoa está inserida. Então, ela precisa acessar outros serviços do território para que o cuidado seja mais efetivo. Então, é preciso que ela acesse serviços do Centro de Referência e Assistência Social, seja especializado, seja da proteção básica, né, quando necessário, e esses serviços precisam participar do processo de cuidado. Então, inclusive, isso impõe esse desafio, né, de articulação em rede, porque eu percebo que há uma dificuldade muito grande dos serviços de saúde e dos serviços de assistência social dialogarem, e principalmente da política de assistência social entender que ela é parte da rede de atenção psicossocial. Então, muitas vezes, o que a gente escuta é esse caso não é caso da assistência, esse caso é caso da saúde, porque é um caso de sofrimento mental. Não é um caso da saúde. É um caso de todas as políticas públicas às quais essa pessoa precisará acessar ao longo do seu desenvolvimento. Então, a gente não pode entender os casos de sofrimento mental como casos únicos e exclusivos da saúde, principalmente de médicos e de psicólogos, por exemplo, que é o que a gente escuta muito também. Quando eu trabalhava na saúde, eu estive em uma reunião que montava um protocolo de atuação da enfermagem do município, e aí eu escutei uma enfermeira-chefe do centro de saúde, de um dos centros de saúde, dizer que a pessoa em sofrimento mental, e a gente estava discutindo um caso em específico, que aquela pessoa ela não deveria estar na atenção primária, na unidade básica de saúde, que ela deveria estar no CAPS, que era o lugar dela, e que o CAPS deveria ser de porta fechada, o portão deveria ficar fechado com o porteiro, né? Então, para vocês perceberem o quanto que a nossa prática ainda levanta muros simbólicos de manicômios, como a nossa prática ainda é manicomial, porque o lugar daquela pessoa sobre a qual nós discutíamos não era no CAPS. O lugar dela é aqui, é no Mineirão, é num congresso como esse, é na atenção primária, é nas praças. Essa pessoa tem direito a acessar os espaços da cidade. Então, a gente precisa, né, como política pública, como servidor público, por exemplo, ou instituições privadas, a gente precisa fomentar esse acesso e apoiar esse acesso. Então, a gente tem aí um desafio muito grande, justamente nessas práticas, porque a gente iniciou também no país, a partir da reforma psiquiátrica, o processo de desinstitucionalização propriamente dito, que é a retirada das pessoas com deficiência psicossocial, as pessoas em sofrimento mental grave, das instituições asilares para reinserção na comunidade, na sociedade. Então, o SUS estruturou uma política de desinstitucionalização que conta com equipes de desinstitucionalização para apoiar esse retorno ao território, e alguns serviços, como os serviços residenciais terapêuticos, quando esta pessoa não consegue, por exemplo, mais retornar para a família, ou por já não ter mais um vínculo, ou por não
por não ter um familiar vivo que possa prestar o apoio, o cuidado, o suporte. Então, essas pessoas, elas podem integrar os serviços residenciais terapêuticos, que é um serviço da rede de atenção psicossocial, onde ela vai ter acesso a uma equipe multiprofissional de cuidado, mas que vai fomentar e que vai dar o suporte para a autonomia. É diferente de uma institucionalização. As pessoas que residem numa residência terapêutica, elas têm autonomia e elas são cuidadas a partir do território e elas acessam seus direitos de participação plena, inclusive de produção, né, de renda, elas podem acessar no território a partir do cuidado feito por essas equipes. Então, só que a gente tem um desafio muito grande nesse processo de desinstitucionalização, que é muito o imaginário social, né, que ainda é muito persistente, de periculosidade da pessoa dita louca, né? As pessoas têm medo das pessoas que têm deficiência psicossocial. E percebo muito, assim, no trabalho, que é quando chega uma pessoa com deficiência psicossocial, muitas vezes ela pode estar apresentando um delírio, mas ela tem uma demanda para além daquele delírio. Então, primeiramente, as pessoas escutam a deficiência, né? E esquecem que, antes disso, há uma pessoa. Então, muitas vezes, a pessoa chega na defensoria com uma demanda jurídica, mas ela está em delírio, por exemplo. Então, essa pessoa, ela praticamente é desassistida, porque não consegue se identificar aquela demanda. Então, a gente, né, referencia para o território, para as políticas públicas, e aquela pessoa que tinha uma demanda jurídica, ela fica desassistida. Né? Então, a gente tem um caso, por exemplo, de um assistido que ele é uma pessoa com deficiência psicossocial, ele é curatelado, só que ele tem um conflito muito grande com a curadora dele, que é a mãe dele. E ela tem uma medida protetiva contra ele. Então, acaba que ele está sendo violado nos direitos dele, porque ela não exerce o papel de curadora dele e ele não consegue gerir questões da vida civil dele. Então, ele tem bens que ele gostaria de gerenciar, mas ele não consegue, mesmo tendo capacidade de autogestão, porque a curatela impede com que ele exerça essa autonomia. Então, esse assistido, ele ficou indo na defensoria diversas vezes até que ele efetivamente fosse ouvido em sua demanda e se iniciasse um processo de mudança ou de levantamento da curatela dele, para que ele pudesse retomar a autonomia dele. Então, por exemplo, ele tem muitas dívidas e ele gostaria de vender um bem que ele tem para quitar essas dívidas, mas ele não consegue por conta da curatela. Então, isso deixa ele muito engessado e, inclusive, descompensa o quadro clínico dele, né? Então, é só um exemplo que eu trouxe para a gente perceber como que a nossa abordagem, a nossa falta de escuta pode ser uma barreira atitudinal muito grande para o acesso pleno aos direitos da pessoa com deficiência. E quero falar também um pouquinho sobre a questão, né, além do desafio da desinstitucionalização, a questão da moradia para a vida independente, que está também, né, inserida aí na questão das residências terapêuticas, das unidades de acolhimento e das moradias assistidas, né? Porque a gente tem que demarcar muito bem esse local, porque é diferente de uma institucionalização. Esses serviços, eles fomentam a autonomia das pessoas que residem neles e não encarceram, né, como era feito anteriormente. Então, a gente tem a possibilidade de ampliar esses serviços para as pessoas que deles necessitam, só que a gente também tem desafios impostos aí em relação a subfinanciamento, né, da rede de atenção psicossocial, o financiamento que deveria vir para a rede, para os CAPs, por exemplo, que muitas vezes vão para instituições que praticam a mesma lógica do asilamento, como as comunidades terapêuticas, por exemplo, que também são locais em que pessoas são violadas, né, em seus direitos humanos. Então,
Quando a rede se mostrar insuficiente, quando a rede tiver dificuldade, inclusive de recursos humanos, eu acredito que a rede de proteção, né, a pessoa com deficiência, os órgãos do sistema de justiça, tem que provocar o poder público para ampliação dos serviços e não para evitar que medidas excepcionais, como a internação compulsória, virem rotina, que é o que a gente tem visto muito, processos de judicialização para internação compulsória, e aí a gente tem visto pessoas com deficiência psicossocial, que não fazem uso prejudicial de álcool e drogas, sendo internadas em instituições que não tratam, que não cuidam do seu quadro. Então, eu acho que é isso que eu queria trazer um pouquinho sobre esse percurso, né, de trabalho, de estudo na área de atenção psicossocial. E agradeço muito ao Dr. Luiz Renato, à Defensoria, pela oportunidade de, inclusive, trazer, né, o psicossocial para esse lugar. Agradeço as minhas colegas, né, de equipe, a Tati, a Mariana, que estão aí, as meninas da Sede 1 também. Muito obrigada, gente. Obrigada, Jéssica. A RAPS é algo que a gente precisa estar sempre, né? Até porque, como não está na lei, são várias portarias, e isso para o operador do direito é um pouco complicado. E a gente precisa procurar também esse conhecimento, né? Foi uma coisa que realmente, quando eu entrei nessa jornada da saúde mental, eu tive que aprender. E aí você falou uma coisa muito importante, aí deixo até para você pensar no nosso momento de perguntas, né? Quer invalidar alguém, chama de louco, né? Então, o louco chegou na defensoria, mulheres que o digam, né? Louca, pronto. Não tem mais discurso, não tem... Então, assim, como a gente pode sensibilizar os colegas e a própria triagem da defensoria para entender que a pessoa é uma pessoa, ela vai além do mental, vai além daquele sofrimento, né? Quais os ativos que a gente pode utilizar para isso, né? Agora eu vou passar para o Leandro. A gente está muito ansioso para te ouvir. Bom dia a todos. A colocação da doutora agora eu achei interessante, né? Porque, de fato, tem muitas pessoas na saúde mental que não gostam muito do rótulo de louco, né? Eu não ligo de ser doido, não, sabe? Eu não ligo, não. Pode me chamar de doido, não tem problema, eu respondo do mesmo jeito, não preocupe. Eu presumo que muitos de vocês aqui nunca viram um doido palestrar, né? Então, vai ser... Hoje vai ser a primeira vez. Tem suas benesses e tem seus problemas também. Então, vão se segurando na cadeira aí que o ritmo vai acelerando. Antes de me apresentar, eu queria fazer alguns cumprimentos. O primeiro deles é para as mães de filho autista, que eu sei que tem muitas aqui. Por dois motivos, né? Um puxando a sardinha para o meu lado. Eu já fui casado com 2 mães de autista. Me deram 2 filhos maravilhosos, um filho do coração e um filho biológico, o Davi e o Gustavo. E eu presenciei de perto o que vocês fizeram em Brasília, lá no Congresso, para a derrubada do veto 38, permitindo que as pessoas que são beneficiárias do BPC, que é um grande público da saúde mental, e também aqueles que têm capacidade total e permanente, como eu, não precisassem mais se submeter às perícias periódicas de 2 em 2 anos do INSS. Isso foi uma grande vitória. Também as pessoas com síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, ter a presença de um infectologista durante a perícia. Foi uma conquista maravilhosa, porque foi praticamente unanimidade dos deputados que derrubaram esse veto lá e fizeram com que essa lei entrasse em vigor. Então, eu tenho um agradecimento, admiração e respeito por todas vocês. O outro cumprimento que eu queria fazer é para o Túlio, que é o cara mais prestativo que eu já vi dentro da Defensoria, é um doutor maravilhoso. O Alfredo é o mais motivado, ele chega às 6 horas da manhã, num frio de lascar, sorrindo, cantando, e sei lá de onde é que ele tira essa motivação. E o doutor Luiz Renato, esse não tem muito juízo não, sabe? O doutor Luiz Renato, o que ele tem de inteligente, ele também tem de corajoso. Esse moço é a 2ª vez que dá voz ao doido aqui na Defensoria Pública para estar falando, e ele mal sabe o que passou pela minha cabeça quando eu cheguei aqui. Porque eu cheguei no Mineirão, olhei uma plateia enorme, grande, olhei um palco enorme sendo montado aqui da direita de vocês, na minha esquerda, né? Vi o microfone e eu falei, é hoje que eu vou colocar Paul McCartney no chinelo. Eu vou cantar
vou fazer um show, vou chegar lá e vou falar com minha mãe. Mãe, ela vai perguntar para mim, o que você estava fazendo, meu filho? Você foi lá no centro de convivência? Fala, não, mãe. Hoje eu fui no Mineirão, fiz um show, cantei para um monte de gente, foi transmitido ao vivo pelo YouTube e a imprensa estava cobrindo. Ela ia falar, meu filho está em delírio de novo. Meu Deus do céu, o que eu arrumo com ele? Bom, então assim, feito essas considerações, eu vou me apresentar. Eu sou um homem pardo, estatura média, 1,73 m, careca, um pouquinho barrigudo, acima do peso. Tenho 43 anos, né, que eu tenho. Estou vestindo todo de preto e estou com um crachazinho e um cordão de girassol. Quem não conhece o cordão de girassol, ele é o cordão que é utilizado para as doenças invisíveis. Então, assim, ele pode ser usado para fibromialgia, por exemplo, endometriose, AIDS, ou pode também para algumas patologias da saúde mental, né? Como é o meu caso, eu sou transtorno esquizoafetivo. Mas as pessoas com TOC, né, transtorno obsessivo compulsivo, também usa, bipolar, esquizofrenia, borderline, ou seja, essas patologias todas aí, elas, que é o meu grande público, né, utilizam esse crachá. Isso não é uma unanimidade dentro da saúde mental, não, sabe, gente? Porque a gente entende que para ser respeitado e não sofrer violência de polícia, a gente não precisa ficar usando crachá. Isso deveria ser uma obrigação. Mas eu me sinto mais seguro quando eu estou com o meu crachazinho. Então, não ligo, não. Feita a apresentação e a autodescrição, vou contar um pouquinho como é que eu vim parar na rede de atenção psicossocial. Antes de 2016, eu era gerente dos Correios aqui em Belo Horizonte. E, diante do estresse, das dificuldades do dia a dia, eu acabei não conseguindo lidar com essa pressão muito bem. Teve um término de relacionamento, e aí eu acabei tentando autoextermínio. Tentei tirar a minha vida. Eu usava a rede privada e o plano da empresa. Então, eu iniciei o meu tratamento com o psiquiatra da rede privada. E assim eu fui levando de 2016 até 2019. Em 2019, a situação se agravou, a minha crise foi mais séria. E aí, eu perdi o emprego, perdi o meu segundo casamento, que não era esse primeiro lá atrás, né, já era um outro, perdi. Ao mesmo tempo, também fui institucionalizado dentro de um hospital psiquiátrico, um manicômio, da rede privada. Eu tinha um preconceito, que eu achava que tudo que era do SUS era ruim e o que era da rede privada era bom. Então, eu achava que o manicômio era a melhor forma de eu me tratar. Pois bem, fiquei 90 dias internado lá dentro e levei 17 sessões de choque na cabeça. Além de não resolver o meu problema, a eletroconvulsoterapia ainda apagou parte da minha memória e me deixou uma sequela de eu não poder mais conseguir guardar tudo que eu preciso, né? Mas a perda do emprego também trouxe bênção, né? Como, por exemplo, eu perdi o plano de saúde e aí eu tive que vir para o SUS. E no SUS eu cheguei desacreditado, desanimado, achei que minha vida estava acabada ali, e me deparei com a rede de atenção psicossocial, aonde eu percebi uma rede complexa, que buscava preencher tudo quanto é tipo de lacuna, para poder dar um tratamento em liberdade, um tratamento com qualidade para o usuário. E aí eu tive o meu primeiro contato pela UBS, na Unidade Básica de Saúde, depois eu acabei acessando outros dispositivos, como o Centro de Convivência, o CAPS, que aqui a gente chama de Belo Horizonte Sersan. Conheci pessoas e aí caiu o meu segundo preconceito. Eu achava que todo mundo que era doido tinha que ser necessariamente retardado ou ter algum tipo de problema de deficiência intelectual. E eu pensava, não, eu sou inteligente demais para eu ser doido. Não tem nada a ver, isso é uma idiotice terrível. Eu conheci ali dentro engenheiros, que são usuários de saúde mental, psicólogos usuários de saúde mental. Eu conheci arquiteto e urbanista, minha grande amiga também, mesma coisa, professor de biologia, é o presidente da nossa associação. E aí eu passei a defender essa rede, através da associação da qual eu faço parte, que é a Associação dos Usuários do Serviço de Saúde Mental de Minas Gerais. Nem tudo foi flores, depois eu tive um outro contato com o SUS, né? Eu tive o Covid grave, eu fiquei internado no hospital aqui em Belo Horizonte, eu fui entubado, fiquei 14 dias em coma, me recuperando do Covid, mas eu fiquei ainda com a sequela da memória um pouco mais apertada. Mas aí eu já estava na rede do SUS da saúde mental. O que é a associação que eu represento hoje? Nós somos uma associação composta por usuários e familiares da saúde mental, usuário de álcool e outras drogas, em tratamento no SUS. Há 31 anos defendendo os princípios da reforma psiquiátrica, fortalecendo os serviços substitutivos que compõem a rede de atenção psicossocial. Somos antiproibicionistas e antimanicomiais.
Defendemos o tratamento em liberdade e buscamos a independência e autonomia dos nossos usuários. Não pactuamos com privação de liberdade, tortura, eletrochoque, curatela, hipermedicalização e outras práticas compulsórias. Eu também sou curatelado. Nós falamos muito de curatela no primeiro bloco aqui do debate. Eu sou curatelado e minha curadora é a minha mãe. Os órgãos com qual a associação dialoga normalmente são com o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, universidades, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Defensoria Pública, prefeituras, Secretaria de Saúde do Estado, Poder Executivo Federal, na figura do Ministério da Saúde, e do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Como é que a gente se organiza? A gente faz núcleo, sabe? A gente sai visitando o interior, levando a luta antimanicomial, fortalecendo a RAPS, e vai convocando os usuários a formarem novos núcleos. Assim, a gente tem núcleos em Guanhães, Brumadinho, Caetanópolis, Uberlândia, Mariana, Formiga, Lagoa Santa, etc. Por que a gente existe? Primeiro, para não permitir que haja retrocesso, para que essa reforma psiquiátrica não seja jogada no lixo, para que o tratamento de liberdade não perca sua força. Nós também praticamos controle social da qualidade do atendimento da rede de atenção psicossocial. Construímos políticas públicas, sensibilizamos a sociedade de que não somos perigosos, não somos um problema, simplesmente por sermos diferentes. Fazemos manifestações e desfiles. Doido adora uma festa. E sendo mais tradicional o desfile do 18 de maio, que costuma reunir de 5 a 6 mil pessoas todos os anos. O que nós estamos fazendo agora? 3 assuntos muito importantes. O primeiro deles é o seguinte: o que estava acontecendo na prática aqui em Minas Gerais? Quando uma pessoa chamava o SAMU para atender um usuário em crise de psiquiátrica, automaticamente o SAMU só iria se chamasse a polícia militar para ir junto. E aí estava sendo um problema sério, porque a polícia não foi treinada para lidar com crise nem com doido. Ela chega ostensivamente. E aquele monte de luz, aquele monte de barulho, deixa o doido mais perturbado do que ele está naquele momento. Então, não é uma boa ideia chegar desse jeito, não. E eles chegam e batem, e dá tiro, e a gente está acabando com isso. A gente está junto com o Ministério Público Federal e a Secretaria do Estado, criando um protocolo de atendimento para tirar a polícia desse cenário. Se a polícia tiver que participar, que seja pontualmente naquele caso em que a pessoa coloca a vida dela em risco, que é de terceiros, está armada, aí não tem outro jeito, mas se não, não justifica isso não. A outra é o seguinte: fechamento de manicômio judiciário, que é o fechamento do manicômio Jorge Vaz. Nós ainda estamos lutando contra esse modelo, e estamos na luta para conseguir fazer esse fechamento, que está previsto para o primeiro semestre do ano que vem. E a cereja do bolo, que é o serviço mais bonito que eu conheci dentro da rede de atenção psicossocial, que é o serviço residencial terapêutico, que está dentro do nosso script aqui de residência. Aquelas pessoas que ficaram a vida toda institucionalizadas em Barbacena, que viraram filme, livro, algumas nunca tinham visto um abacaxi na vida, de tanto tempo que ficou acamada e institucionalizada, elas saíram de lá. E elas vão para onde? Se elas não têm família, não tem ninguém por elas. Elas precisam de uma casa. Não é uma clínica de repouso, não é um asilo, é uma casa. Ela escolhe o que vai vestir, o que vai comer, ela escolhe as visitas que vai receber. Isso chama serviços residenciais terapêuticos. E ele foi pensado para atender esse público. Porém, esse modelo está sendo revisto em Belo Horizonte, e nós estamos participando da construção e ampliação dessas residências. De que maneira? Nós vamos dar espaço também para outros usuários, aqueles que são egressos de comunidade terapêutica, ficaram ali um tempão e não têm referência familiar ou autonomia, aqueles que ficam na porta do CAPS o dia todo, não tem família, não tem nada, fica lá como se estivesse morando naquele lugar, só sai para dormir fora, aqueles também precisam de casa. Outros que vão precisar também. Os jovens, gente, o Sersam, que é o chamado CAPS infantil, o Sersame, aqui em Belo Horizonte, quando a criança completa seus 18 anos, ela perde a cobertura do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela fica descoberta. E muitos desses jovens, eles foram secretariados a vida toda. Eles não têm família, não tiveram autonomia para se virar sozinhos. Às vezes, eles são jogados simplesmente para abrigos públicos. E, ano passado, nós tivemos o assassinato de um usuário dentro de um desses abrigos. Porque esse jovem não está preparado para esse mundo dessa forma. Tem que ter um espaço nas residências terapêuticas também. Então, nós estamos ampliando esse público, né? Não foi tão fácil assim negociar com a prefeitura, custou emprego de colega nosso, que fez manifestação, foi para a porta, para conseguir abrir espaço de diálogo com a sociedade civil. Mas está funcionando, está caminhando.
Nossos principais desafios: fim dos hospitais psiquiátricos de custódia das comunidades terapêuticas. Nossos parceiros são o Fórum Mineiro de Saúde Mental, Frente Mineira de Álcool e Drogas, POP Rua e os gestores da RAPS. A gente compõe também uma rede nacional internúcleos de luta antimanicomial. Aqui eu tenho só 3 pontinhos para fazer de exemplo, para vocês perceberem o quanto que a gente está tendo dificuldade, até mesmo para se classificar como uma pessoa com deficiência. Eu sou aposentado por incapacidade total e permanente, sou curatelado, tenho o símbolo da deficiência na minha carteira de identidade, mas eu não sei se eu sou deficiente. Por quê? Porque na hora de me curatelar, ninguém me perguntou se eu era deficiente. Foi fácil, foi lá e me curatelou. Mas na hora de eu conseguir o Vale Transporte na Prefeitura de Belo Horizonte, eles têm um decreto federal lá, de 2004, que eles consideram mais importante do que a Lei Brasileira de Inclusão. O decreto fala que, para ser deficiente, a pessoa tem que ter 2 sintomas graves e tem que ter manifestado a doença antes dos 18 anos de idade. Aí eu fiquei pensando, que diferença faz um esquizoafetivo, um esquizofrênico ter manifestado a esquizofrenia aos 17 anos e o outro aos 18 anos e um dia de idade? Ele deixa de ser deficiente? Ele vai perder direito ao benefício? Então, eu tive que judicializar isso com a ajuda da Defensoria Pública para eu correr atrás do meu direito. E a gente pensa que a vida do pessoal do autismo está fácil? Tá, não. Meus 2 filhos tentaram benefícios que eu considero até simples. Um deles, a isenção do IPVA. Tive que preencher para o Estado um monte de documento, juntamente com um relatório do psiquiatra e do psicólogo que acompanha meu filho, e foi relatado para mim que tinha que ser um médico e um psiquiatra do SUS. Ora essa, quem tem plano de saúde não é deficiente, não tem direito a ter o desconto do IPVA? Que diacho que é esse? Está errado isso. Deixei passar essa daí. E aí eu tentei uma outra coisa, junto à prefeitura. A vaga de estacionamento, para ele poder parar o carro na vaga, e aí ele poder se deslocar menos andando, para facilitar a vida dele. Também não consegui. Por quê? Apesar dele ter o CIPTEA, que é aquela carteirinha do autista, fornecida pelo próprio Estado, né? Para ser deficiente, para a prefeitura conceder o benefício, você tem que ser cadastrado no INSS. E para ser cadastrado no INSS, passar pela avaliação biopsicossocial lá no INSS, você tem que pedir o BPC-LOAS. Meu filho tem uma renda com a mãe dele razoável, o ferrado depois do divórcio fui eu, não ela. Então, por conta disso, ele não pode ter direito ao estacionamento, porque ele não tem direito ao BPC-LOAS, ele vai ter que se cadastrar nisso só para poder provar que é deficiente. É uns trem que dá preguiça, gente, isso cansa. E eu penso assim, será que realmente não tem uma forma de tornar as políticas de inclusão inclusivas? Mais importante do que obter novos direitos é tornar os atuais acessíveis para aqueles que sofrem de condições e transtornos mentais incapacitantes. Se já é difícil superar essas barreiras pelas famílias irresponsáveis, é impossível pensar na plenitude da vida independente para os nossos usuários, os quais muitos são vulneráveis e têm como prioridade sobreviver um dia de cada vez e não ficar colecionando perícias e documentos infidáveis nem um pouco razoáveis. Bom, agora, para finalizar aqui, antes do recado que o pessoal da associação deu, eu tenho um recadinho do coração aqui, da Raíssa. O nome da associação é Associação dos Usuários dos Serviços de Saúde Mental de Minas Gerais. O que a Raíssa pediu para falar? Ela falou assim, gostaria que fosse mencionado o fato do projeto de reinserção no mercado de trabalho que a doutora Patrícia, do Ministério do Trabalho e Emprego, fez, é muito bom. Mas eles nos pagam menos que o salário mínimo padrão, alegando que é proporcional à carga horária de 6 horas. Mas há muitos empregos de 6 horas que recebem no mínimo os 1.500, enquanto nós recebemos apenas 1.157. Isso não é suficiente para ter dignidade de pagar uma moradia para a gente e arcar com outras despesas, água e luz, telefone, internet, como faculdade e alimentação. Ou seja, ela está reclamando com relação a estar recebendo menos do que o salário mínimo. E, por último, vou ler para vocês aqui um breve discurso aqui que foi elaborado a várias mãos para contemplar tudo isso que a gente falou, e aí eu prometo que eu terminei. Em primeiro lugar, é preciso definirmos conceitos. O que será deficiência psicossocial? A verdade é que hoje não existe uma definição clara do que seria tal deficiência psicossocial. Não existe a regulamentação da escala da avaliação biopsicossocial, conforme previsto no artigo 2º da LBI, Lei Brasileira de Inclusão. E isso faz com que a categorização das deficiências siga ainda hoje listas de sintomas e definições excludentes, engessadas.
Então, em se tratando da saúde mental, como pensar em moradia para um grupo indefinido de pessoas? A primeira coisa que precisamos fazer é, portanto, ter marcos acessíveis e regulados do que é a deficiência psicossocial, para que as pessoas que o sejam possam acessar os direitos relativos às pessoas com deficiência. Em segundo lugar, quando falamos de desinstitucionalização, estamos nos referindo ao processo histórico de retirada das pessoas de instituições manicomiais. Então, precisamos contextualizar o que é o manicômio. O manicômio é uma lógica que surge há cerca de 300 anos, subsidiada pela já exclusão dos loucos, que se instaura a partir da formação dos burgos. O louco, antes encarcerado junto das prostitutas, criminosos, desempregados, vão receber uma instituição específica, uma entidade médica que irá trazer para si a missão de expurgar a loucura. Então, o manicômio não se define pelo nome que o carrega. Clínica, hospital, hospício, comunidade terapêutica, ele é definido por sua intenção. O desejo que se justifica num suposto estado de imoralidade das pessoas com sofrimento mental e uso prejudicial de álcool e outras drogas. A saúde, naquela época, é importante lembrar, não era como entendemos hoje. Os hospitais gerais eram asilos de trabalhadores incapacitados para o trabalho, e a medicina acreditava que todas as doenças advinham de locais quase místicos, como observado na teoria do miasma, em que o suposto estado de sujeira e imoralidade teria um efeito contagioso, o de vetor de doença. Não se tinha conhecimento de bactérias ou vírus. Porém, se a medicina avançou e não mais fazemos sangria em pessoas morrendo de hemorragia, a psiquiatria tarda e ainda insiste em se conservar nas práticas seculares que afundou. Isso se deve ao conflito social do capital com a loucura, em que o louco não é nem o herdeiro, tampouco o bom trabalhador. O lucro que se obtém do louco não é do seu trabalho nas fábricas, mas do seu tempo de vida dentro da instituição. Ele, preso, gira toda uma economia, nomeada pela luta antimanicomial como indústria da loucura. Nela não importa se é deficiente, louco, usuário de drogas ou simplesmente uma pessoa tímida. Importa o lucro. Importa o biopoder de uma categoria ditar o destino de toda uma vida em nome da manutenção da ordem, da segurança pública, da moral, dos bons costumes, da família e, pasme, até de Deus. O processo de desinstitucionalização, portanto, não é simplesmente uma deshospitalização, mas o movimento da conquista de cidadania de pessoas ainda hoje extremamente discriminadas. Agora, o direito à moradia não é uma novidade no campo da saúde mental. No momento em que tiramos as pessoas do manicômio, construímos dispositivos para a vida em liberdade, como os serviços residenciais terapêuticos e o programa de volta para casa. Porém, se no início da reforma psiquiátrica encontramos pessoas com décadas de internação, em 2025 temos pessoas que nunca sequer foram internadas devido à atenção provida pela rede de atenção psicossocial. E isso significa que instituições pensadas há 40 anos atrás não mais correspondem à totalidade das demandas existentes. É inegável que, com todas as barreiras ainda presentes, conseguimos conquistar cidadania e ocupar locais tidos como inacessíveis e impossíveis, no trabalho, nas famílias, na política e na cidade. Porém, é fato que possuir uma deficiência é o maior fator do empobrecimento mundial, reconhecido pela ONU, e isso, aliado à falta de políticas de moradia no país, significa que uma parcela importante dos nossos não consegue um direito à residencialidade. A família entra, então, como a instituição que teria como dever prover as pessoas com sofrimento mental e uso prejudicial de álcool e outras drogas, não só cuidados, mas a luta para acesso a direitos e superação de burocracias. Isso, porém, carrega um problema fundamental. A pessoa com deficiência psicossocial não é propriedade do familiar cuidador, nem mero objeto de destinação de infindáveis cuidados. Não cabe à pessoa familiar ocupar o local da psiquiatria, tampouco de ser dona do destino de terceiros. Da exaustão do familiar cuidador à violência doméstica, são diversos os conflitos que envolvem a manutenção forçada dentro do domicílio familiar. Na prática, o Estado brasileiro hoje não reconhece o direito à vida independente do louco, relegando à família os ônus do cuidado e das decisões sobre o outro, independentemente sobre as quais condições isso tenha sido feito. Por isso que hoje vemos em Minas Gerais uma tendência assustadora. Ao mesmo tempo que hospitais psiquiátricos vão à falência, temos uma onda de internações irregulares e ilegais em comunidades terapêuticas, bem como um número alarmante de processos por internações compulsórias. Se desvela sem pudor
que o problema não é tanto a falta de atenção para a crise provida pelo CAPS ou leitos de saúde mental em hospitais gerais, mas, sobretudo, pelo desejo do Estado e de famílias de se verem livres, para todo sempre, das pessoas com sofrimento mental e uso prejudicial de álcool e outras drogas. É importante a Defensoria Pública atuar exatamente nessa questão. É a falta de políticas para a vida independente que leva os nossos usuários a sobrecarregar famílias ou estarem presos em lares em que sofrem violência doméstica, uma epidemia silenciosa de agressões físicas, verbais, sexuais e psicológicas, que qualquer um que adentre um serviço de saúde mental e converse com os usuários irá identificar rapidamente. A moradia é pilar para construir possibilidades de alcançar outros voos cidadãos e reconstruir projetos de vida. O familiar entraria, então, não como dono do sujeito indesejado, mas como parceiro. O Estado como garantidor de direitos constitucionais e não um ente que faz triagem de quem pode ou não pode ser digno de direitos. Sim, é necessário ampliar dispositivos da rede de atenção psicossocial, sobretudo serviços que têm caráter de moradia ou residencial transitório, como os serviços residenciais terapêuticos e as unidades de acolhimento. Mas é necessário também responsabilizar outros setores, que não a saúde e a promoção da vida digna. Experiências nacionais e internacionais, como Moradia Primeiro, mostram que é possível dar casa individual e, com uma equipe da saúde, manter a vida autônoma. Experiências italianas constroem condomínios inteiros para os nossos públicos, em que a saúde entra como parceiro, mas a gestão da casa e do condomínio é realizada pelos próprios usuários. Que é possível, já foi demonstrado. O que resta é a vontade de política de se fazer disso uma política pública. Para finalizar, finalmente, que eu já estou suando, né? Convocamos a Defensoria e seus defensores a buscarem soluções reais para as pessoas com sofrimento mental e uso prejudicial de álcool e outras drogas. Isso vai desde a manutenção no acolhimento da pessoa, com menos burocracias, discriminações e barreiras de acesso, ao recolhimento de todos os cidadãos com direito. Não cabe ao defensor público buscar corrigir supostas imoralidades e vulnerabilidades reais por meio de internações compulsórias morais. Não se trata de tomar lados ou partidos, mas de se fazer cumprir o que é lei. Assim como brilhantemente já fez a Defensoria na ação contra a internação de crianças e adolescentes em comunidades terapêuticas. Uma vitória importantíssima para todos nós. Esperamos que os doutores processem o Estado brasileiro sempre que for preciso, por não tomar providências concretas perante a violação, sempre com a cautela de não pactuar com infrações a fim de tapar buracos intencionalmente mantidos intactos. Afinal, quem foi o condenado internacionalmente no caso Damião Ximenes, 1999, foi o Brasil. O criminoso julgado e condenado é a República, não nós. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Bom, gente, nós temos... Ai, achei que eu estava aqui. Duas só, maravilha, vai dar para responder todas. Essa é específica para o Leandro. Ah, essa aqui é para você, Leandro. Ó. Vou até ler primeiro para ele. Né? Primeiro, eu queria agradecer, Leandro, pela sua palavra e dizer que, como defensor, eu sempre defendo que nós não somos a voz, nós somos o megafone, né, de vocês. E sobre louco, como Ariano Suassuna, eu estou do lado deles. Acho eles mais sinceros, né, do que muita gente que se diz sã por aí, né? Então, vamos lá. Leandro, acho que te ouvir ilustra o que estamos conversando aqui. Quando alguém na prática fala, me vejo em você, você poderia passar isso tudo que você escreveu para a Defensoria, seguir garantindo quanto à aplicação das leis aqui em Minas Gerais. Precisamos de mais parcerias com seu olhar lúcido da necessidade. Foi a Tatiana aqui que escreveu, inclusive tem o endereço aqui de e-mail dela. Tá? Vamos lá. O transtorno da bipolaridade é considerado deficiência psicossocial, deve ser biopsicossocial, né? Sendo a passiva, o quê? Ah, tá, a pessoa. A pessoa considerada PCD é o Elton Antônio que fez essa pergunta. Vou responder uma palavra que todo psicólogo adora, né? Depende.
o transtorno bipolar, ele pode deixar uma sequela que vai causar uma limitação de longa duração ou permanente. Aí, a partir da avaliação dessa sequela e dessa limitação, com uma avaliação biopsicossocial, é que é identificado se a pessoa tem uma deficiência psicossocial ou não. Só que isso depende de a pessoa ter um diagnóstico prévio e um histórico de tratamento e remissão, né, dos sintomas, estabilização do quadro. Então, essa avaliação ela é feita quando a pessoa está com o quadro estabilizado e, se houver uma sequela que limita a inserção dela, a participação plena dela na sociedade, aí ela pode ser considerada uma pessoa com deficiência psicossocial. Que respaldo temos quando o SAMU, polícia, bombeiro se recusam a buscar o paciente em crise? Né? Hoje, gente, isso é ilegal, né? Não tem nada que fale que o SAMU não pode atender a pessoa em crise. Isso é uma prática que está sendo feita. Você pode denunciar isso junto à Secretaria de Estado, né, a ouvidoria. O dia tal, precisei do atendimento, eles se negaram a ir lá e fornecer o atendimento. Isso está errado. Existe aproveitando que falou disso daqui, eu me lembrei, o seguinte, a polícia já tem um protocolo interno para lidar com a pessoa que tem o crachazinho de girassol. Não foi a gente que estimulou eles a fazer isso, não. Eles criaram da cabeça deles. Então, se você tem um ente, um familiar, que tem um problema, pode ter uma crise no meio da rua, e ela vai sair sozinha, acho que às vezes é bom colocar o crachazinho, pelo menos nesse primeiro momento, até que o protocolo oficial seja criado. Que eles estão olhando com outro olhar a pessoa que está identificada pelo crachá. É um quebra-galho, é um remendo. Né? Mas com relação à violência, para evitar do seu ente apanhar da polícia no meio da rua, ser tratado de qualquer jeito, é uma saída. Agora, com relação ao SAMU não ir buscar, o que tem que fazer é reclamar na ouvidoria e é o que se pode fazer no momento. Não tem outra alternativa, não. Leandro, algumas pessoas estão querendo saber um pouco mais sobre a Suzan. Você pode falar, por favor? A Suzan, gente, nasceu em 1994 com o advento da reforma psiquiátrica. E os fundadores dela são todos usuários da saúde mental. Pessoas que tinham algum tipo de problema e estavam em tratamento ali e resolveram criar a associação. Os trabalhadores também criaram a associação deles, né, que é o chamado Fórum Mineiro de Saúde Mental. O Fórum Mineiro ele é composto por psiquiatras, psicólogos, enquanto que a associação é um braço no mesmo objetivo da luta antimanicomial, onde a gente faz essa divulgação dos princípios da reforma psiquiátrica. Porque a gente sabe que ela começa ali, mas não é uma cultura fácil você derrubar todo esse modelo que antes era um verdadeiro negócio e transformar isso num tratamento em liberdade, para que as pessoas possam ter acesso e tratamento com dignidade. Se os usuários, que é o controle social, não derem o grito e falar, olha, enfermeira tal está me tratando mal, está me tratando dessa forma, está fazendo isso, ou fulano não está fazendo a coisa do jeito certo, ou me negaram o atendimento, se não é o próprio usuário dar esses gritos, quem é que vai ficar fiscalizando? Então, a gente tem condição, sim, de verificar a qualidade do atendimento e tomar as nossas atitudes. E as nossas atitudes são essas, conversar com a Defensoria Pública, conversar com o Ministério Público, dependendo do caso. A gente dá esses direcionamentos. A gente tem até um formulário de denúncias, que a gente encaminha para os nossos usuários dos núcleos do interior, e quando eles veem uma coisa errada acontecendo dentro da RAPS, eles mandam para a gente. A gente tenta conversar, tenta entender o que está acontecendo, o que pode melhorar, porque a gente não é inimigo do gestor da RAPS. A gente, às vezes, entende que ele precisa ser sensibilizado de que alguma coisa está errada. Mas, a princípio, não é comprar uma briga com o prestador de serviço, não. É sensibilizar ele e procurar fazer com que as coisas funcionem. Quando extrapola, você já tentou de tudo quanto é forma, não tem jeito, aí tem Defensoria, tem Ministério Público, tem tudo para resolver. Né? A gente faz essas reclamações. A associação ela serve para isso, para dar voz ao doido. Né? É isso que a gente faz. Na mesma pergunta, a pessoa fala assim que Bom, quem quiser anotar o contato, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar com o Alfredo o telefone, que aí o Alfredo pode passar meu WhatsApp, porque se eu falar aqui, vai para o YouTube, aí todo mundo vai ficar mandando mensagem o tempo todo. Aí ele faz isso, eu passo para ele.
Adorei. E aqui tem a mesma pessoa fala assim, a pessoa viaja 40, 50 minutos ao CAPS e não tem médico, aí manda embora. E no interior nós temos muitas cidades que não têm CAPS. Isso é uma realidade do Brasil, né? Espírito Santo, seja qualquer estado, a gente se depara com isso, né, Leandro? Que não existe CAPS e aí precisa a Defensoria, o Ministério Público, né? Nós precisamos agir com relação a isso, né? Porque o CAPS ele é muito importante, né? E eu queria até deixar aqui uma coisa para a Jéssica comentar. Eu acho até que a nossa população hoje está falando mais de saúde mental. Eu acho isso bom. Assim, aquele algoritmo do Instagram sempre manda para mim uns humoristas falando assim, olha, vou passar um ano novo no CAPS, porque hoje, esse ano só CAPS para resolver, né? Olha o carro do Rivotril passando, fazendo sua distribuição. Tem quem faça crítica a isso. Queria saber até de você, que é o profissional da área. Mas eu acho maravilhoso, porque o humor tem mais capilaridade que a gente, né? Cabe a gente ajustar. CAPS não é internação, não, gente. Mas eu acho maravilhoso isso. Eu queria que você comentasse e também respondesse essa pergunta aqui. Eu vou resumir, tá? Ele faz um comentário sobre a deficiência psicossocial, o ingresso nas universidades, né? E o acesso às universidades. E qual a experiência da RAPS na interlocução com as universidades para favorecer a acessibilidade e a inclusão? Essa é uma pergunta do Rubens. Alisson Rubens. Primeiramente, queria comentar o final da pergunta que foi direcionada ao Leandro, né, sobre a pessoa se deslocar até um CAPS e não ter médico e tudo mais. O CAPS é um serviço de portas abertas, né, na lógica da atenção psicossocial. Não necessariamente não ter um psiquiatra lá naquele momento é um problema, porque o CAPS ele tem uma equipe multiprofissional capacitada para atender as demandas da pessoa em sofrimento mental, mesmo que em situações de crise. Então, a gente está saindo justamente desse modelo médico centrado para um modelo multiprofissional de cuidado. Como a Diana falou, né? A doutora Diana disse sobre a questão do humor, né, envolvendo o CAPS e tudo mais, eu acho que é válido a gente pensar também se esse tipo de humor fomenta ou não certos preconceitos em relação a usuários da RAPS, né? Eu acho que é um cuidado que se deve ter, porque muitas vezes esse humor ele traz, né, de forma muito rasa e estigmatizante o que seria o cuidado no CAPS, o que seria uma pessoa usuária do CAPS, né? Muitas vezes a gente vê assim, nesses memes, né? Exatamente, nesses vídeos, porque fulano fugiu do CAPS, né? Ninguém foge do CAPS porque o CAPS não é um manicômio, o CAPS não é uma instituição psiquiátrica, é uma instituição de portas abertas. Então, justamente a gente vê essa linha de tênue aí entre o humor e uma estigmatização também que é importante a gente observar. Sim. Entendo, mas eu acho que isso dá uma capilaridade, porque antes a nossa população não falava de saúde mental, né? Ninguém sabia o que era CAPS, então eu falo nesse sentido, estamos falando. Cabe a nós agora ajustar, mas estamos falando, né? Eu quero agradecer. Tem uma pergunta aqui que era muito grande, a Jéssica vai responder por e-mail, tá? Eu quero agradecer a todos, agradecer Leandro, que maravilhosa oportunidade de te ouvir, Jéssica também, né? E deixar aqui para vocês, né, que são lutadores, porque a luta é grande. Quando você não produz nessa sociedade capitalista, você vira o produto, como você bem falou, né? Então, deixar para todos aqui uma pequena palavra do Bertolt Brecht, que eu gosto muito. Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há os que lutam muitos anos e são muito bons. Mas há os que lutam toda a vida, e estes são os imprescindíveis. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Giana. Obrigado, doutora Jéssica. Muito obrigado, Leandro.
Pessoal, eu queria registrar aqui a presença também do presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Contagem, Eduardo Henrique Silva, e também da assessora da subsecretária de Educação Inclusiva do município de Contagem, Stephanie Rodrigues Vieira. Obrigado pela presença. Retornaremos às 13 horas, vamos fazer hoje só 1 hora de almoço. E lembrando que a lanchonete aqui em cima hoje não tem macarrão e não tem tropeiro, só tem lanche, certo?